O canal Cristãos de Verdade Oficial está com a parceria com a editora Imaculada, a editora do Anderson Reis, do pregador Anderson Reis, com vários títulos muito interessantes para você edificar a sua vida, desde orações até conhecimentos de santos, conhecimentos de aparições de Nossa Senhora e também sobre comunismo, sobre maçonaria, sobre todos esses assuntos atuais que todo católico deveria interagir e saber. Então, se você se interessou pelo assunto, acesse a descrição do vídeo e lá tem um link onde você pode acessar diretamente o site da editora Imaculada. Amém? Então, segue o vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, quando nós paramos para examinar a razão pela qual a maior parte dos católicos são tão superficiais, tem uma vida espiritual tão superficial e tem tanta dificuldade para perseverar na virtude, para cumprir os bons propósitos, nós vamos ver que existe aí uma causa, uma razão. Quando constatamos que as pessoas elas têm um sofrimento muito grande por conta dos relacionamentos, a convivência, a dificuldade de conviver com as pessoas, especialmente dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com filhos, com pais, e também com outras pessoas com as quais ou trabalham ou convivem. A dificuldade que as pessoas têm e o sofrimento que ocasiona tantas vezes por conta dessa dificuldade, seja em suportar os defeitos do próximo, seja em compreender o ponto de vista dos outros, seja também em suportar os próprios defeitos. Quantas pessoas desanimam, quantas pessoas desistem porque acabam se deparando com a sua miséria, com as suas fraquezas, com as suas limitações. Então, porque tentaram tantas vezes ter uma vida de oração, acordar cedo, então não conseguiu, então vai e desiste. Porque tentou tantas vezes viver a castidade, então caiu novamente, então desiste. O demônio acaba utilizando desta arma do desânimo para poder levar tantas pessoas a permanecerem na situação de pecado mortal e assim se condenarem. Então, e depois, diante também dos sofrimentos que a vida traz, seja doenças, dificuldades financeiras ou outras provações, as pessoas elas sofrem, elas não sabem como lidar. Por quê? Qual é a causa? Seja desta superficialidade na vida espiritual, desta falta de perseverança na virtude, esses conflitos, esses sofrimentos no relacionamento com o próximo, ou desses desânimos diante das próprias limitações. Qual é a causa de tudo isso? Senão a ausência ou a quase inexistência da virtude, da paciência. Todos nós sofremos disto. Impaciência, falta de paciência, alguns em graus maiores, outros em graus menores. E tudo depende disso, na verdade. São Paulo vai dizer, no capítulo 5 da carta que escreve aos Romanos, versículo 4, que a consolidação nas virtudes, ela depende da paciência. Que a paciência, a perseverança, ou seja, na paciência, irá consolidar em nós as virtudes. É por isso que as virtudes nas pessoas, por isso que digo que são superficiais. As virtudes não são profundas, não são consolidadas, porque falta a paciência. Falta esta virtude da paciência. Por que que os conflitos com as pessoas são tão fáceis de surgirem? Porque falta paciência para suportar os defeitos do próximo. Falta paciência para lidar com as imperfeições alheias. Por que que as pessoas tão fácil desanimam? Porque falta paciência de lidar com os próprios defeitos. Por que que elas, então, se entristecem ou também se estagnam diante dos desafios que a vida traz, dos sofrimentos que a vida traz? Porque falta paciência. Todos precisamos de paciência. E a pergunta é, como adquirir paciência? Por que nós temos tão pouca paciência? E como que a gente pode adquiri-la? Nós temos tão pouca paciência porque nós amamos pouco. As pessoas, à medida em que perdem ou perderam a sua capacidade de amar, elas também perdem a sua capacidade de sofrer. Sofrer por causa de uma determinada pessoa, sofrer por causa de uma determinada causa, de um ideal, por causa
da ausência desta virtude, as pessoas tornam-se incapazes, como já disse, de padecer as imperfeições alheias ou de suportar o sofrimento da vida. Então, as pessoas elas perderam a capacidade de amar. São Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, São Paulo vai dizer que o amor é paciente. Portanto, a paciência ela é fruto do amor. Ela é um dos frutos do amor. Então, como que a gente adquire o amor, esta caridade sobrenatural? Como podemos adquirir o amor? Nós adquirimos o amor suplicando a Deus porque é dom dele. E como que a gente suplica a Deus? Através da oração. Aqui, de novo, nós voltamos para o princípio. As pessoas que ainda não compreenderam a absoluta necessidade da vida de oração, de se consolidar uma vida de oração, não entenderam nada da vida espiritual. Às vezes, as pessoas querem saber coisas muito elevadas, melhor falando, sobre a religião, sobre a vida espiritual, mas não consolidaram sequer a sua vida de oração. Não consolidaram. Tem pessoas que querem ver Jesus, querem ver Nossa Senhora, tem pessoas que admiram os milagres dos santos, os seus êxtases, os seus arroubos, aquela intimidade com Jesus, mas não buscam consolidar uma vida de oração. Sem isto é impossível adquirir a graça de amar, de ver o mundo com os olhos de Deus, de entender aquela vocação sublime a qual o Pai nos chama, de nos santificar, realizando a sua vontade, para que nós possamos viver na graça aqui neste mundo e herdar depois a vida eterna, a felicidade eterna, em comunhão permanente com Ele. Se nós não adquirirmos essa capacidade de ver as coisas com os olhos de Deus e o amor que vem dele, para que nós sejamos capazes de por amor a Ele, nos sacrificar para consolidar-nos na virtude, para podermos suportar as dificuldades da vida, para podermos então ali edificar o nosso próximo com a paciência diante, né, das dificuldades. Se nós não adquirirmos esta virtude, nós não seremos capazes de perseverar realmente em uma vida realmente cristã. Meus amados irmãos, e esta perseverança, né, vai depender desta paciência, que, repito, é alcançada à medida em que o amor cresce. E este amor cresce à medida em que nós vamos fazendo duas coisas, rezando, né, e ao mesmo tempo nos esforçando de cumprir aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Primeiro passo, portanto, é preciso ter vida de oração. É preciso aí, né, estabelecer esta virtude. E aqui há um círculo virtuoso. Então, se você tem a disciplina, tem a paciência para poder rezar todos os dias, a paciência de rezar vai te alcançar a virtude da paciência, seja para continuar rezando, seja para poder aumentar o seu amor e assim ir consolidando as demais virtudes no seu dia a dia. Seja ali esta paciência no trato com o seu próximo, a fim de que você não responda abruptamente, de maneira ignorante, aquela pessoa que te respondeu mal, aquela pessoa que te tratou mal. Seja porque você não trate com indiferença, né? Talvez você não exploda, mas existe uma reação que é pior do que aquela de explodir, que é a reação de cancelar o próximo, de isolá-lo, de fingir como se ele não existisse. Isso é horrível e é fruto o quê? Da impaciência e da falta de amor, da falta de caridade para com o nosso próximo. Fruto do egoísmo, que desta contrariedade com os defeitos alheios. É preciso adquirir a virtude do amor, da paciência, a fim de que nós possamos, ao invés de nos indispor com o nosso próximo na convivência do dia a dia, com o esposo, com a esposa, com os filhos, etc., nós possamos ver nisso oportunidade para o nosso crescimento e para a edificação do nosso próximo. Se teu esposo é impaciente, se teu esposo é nervoso, explode fácil, ao invés de você começar a murmurar, a reclamar da vida, a dizer um monte de coisas, que talvez você tenha até razão, humanamente falando, mas se ao invés de fazer isto, você começa então a ter um olhar diferente, a ter uma atitude diferente, uma atitude de generosidade, uma atitude de educação,
de cordialidade, você vai desmontando a ignorância, aquela arrogância, ou então aqueles estouros do seu esposo com aquela virtude do amor, da paciência, a virtude desta cordialidade, desta mansidão que desarma aqueles que são arrogantes. E não é fácil, isso é bastante difícil, porque a reação normal do ser humano é aquela reação mundana, né? De que bateu, levou. É a lei de Tailão, né? Olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Cristo não é assim. Jesus nos ensinou a reagir de maneira diferente. A lógica de Cristo ela é diferente da lógica dos homens, porque a lógica de Cristo ela desmonta a lógica humana. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos maltrata, orai por quem vos persegue. E para fazer isto é preciso de uma capacidade grande de amar. Para poder ter esta paciência e não reagir, não pagar o mal com o mal, é preciso uma capacidade grande de amar. E justamente a virtude da paciência vai nos dando esta capacidade de não reagir, e a virtude da caridade vai nos dando essa capacidade de fazer o bem, apesar dos maltratos recebidos. E vejam bem aqui, não significa, virtude da paciência ou da mansidão, não significa aqui concordar com as atitudes erradas do esposo, da esposa, dos filhos, de quem quer que seja. Não se trata disto. O que é errado, mas se trata da sua reação. É algo que se trata de você, da sua reação aos maltratos, às más palavras, né? A alguma ação que de alguma forma te atingiu. Não seguir o seu instinto humano, o seu instinto de revide, o seu instinto de Tailão, de olho por olho, dente por dente, mas de acionar o seu modo cristão, sempre. Ou seja, fazer com que aquela atitude grosseira seja, enfim, revertida em você em um ato depois de educação, de cordialidade. E isto terá muito mais efeito. Pense no efeito que vai ter na convivência com o seu esposo ou com a sua esposa. Se quando ele chega em casa e reclama da comida, ou fala aí uma palavra alta, ou então faz isso, aquilo, você, ao invés, é capaz de dirigir uma palavra cordial, perguntando como é que foi, como é que você está. E se vier outra resposta ruim, né, você servir para ele bem o jantar, ou fazer alguma coisa que você sabe que ele gosta, mas aprender a silenciar, a não pagar o mal com o mal. Aprender a ver talvez ali um dia ruim que teve, trabalhos difíceis pelos quais passou, e tentar ali edificar com um bom testemunho. É preciso amor para isto, e é algo que se exercita no dia a dia. O problema das pessoas hoje é que, diante do mundo, esse mundo frenético, agitado, de informações rápidas, e que as coisas acontecem muito rapidamente, as pessoas elas querem também, para a vida espiritual, elas querem então virtudes rápidas, com pouco esforço, mas a vida espiritual não é assim. A vida espiritual ela é construída no dia a dia, de maneira lenta, de maneira gradual, e nós temos que colocar tijolo por tijolo. Justamente por isso é necessária a paciência. Por isso é necessária a virtude da paciência. É preciso aumentar a capacidade de amar, para que sejamos capazes de nos sacrificar dia após dia e desta forma ir construindo as demais virtudes na nossa vida espiritual. A paciência, fruto do amor, ela se manifestará, né, neste esforço diário, não apenas para a vida de oração, mas também para poder fazer o bem ao nosso próximo, para poder fazer atos de caridade, para podermos cumprir bem as nossas obrigações, a começar pelos deveres de Estado. O que é um dever de Estado? São aquelas obrigações que você tem no dia a dia. Se você é operário na fábrica ou onde você trabalha, cumprir bem o seu papel. Cumprir bem o seu papel como pai, como esposa. Se você é estudante, estudar com competência, jamais colar, que é um pecado, né? Jamais ficar matando aula. Fazer bem aquilo que é o seu dever.
né? Se você tem o dever de limpar as louças, lavar as louças, que lave bem. Se você tem o dever de lavar a roupa, que lave bem. Tem o dever de fazer tal ou tal atividade, que faça bem. Então, isto é cumprimento dos deveres de Estado. Fazer aquilo que são, fazer bem as obrigações que você já adquiriu, que você tem no seu dia a dia. E a paciência te leva a isto, a cumprir bem estas obrigações, né? E a ter uma atitude diferente. Pare um pouco e pense. O pouco amor e aí que gera a impaciência te leva a murmurar sempre e a buscar sempre um culpado das suas dificuldades e dos seus sofrimentos, que ou vai ser seu esposo, ou vai ser sua esposa, ou algum colega de trabalho, ou algum parente. Você não enxerga que o problema está em você. Não que pessoas não façam coisas ruins. Há pessoas que fazem coisas ruins e que ocasionam sofrimentos para nós. Isto é fato. O que quero dizer é que sofrer mais ou menos, ou viver sem paz, não depende do outro ou do sofrimento que ele nos inflige. Depende de nós e da forma como nós encaramos as adversidades, os sofrimentos ou o defeito do próximo. Os santos, todos eles sofreram e muito, mas eles tinham paz e eram pessoas alegres. Por quê? Porque o sofrimento depende de nós. A maneira como viver o sofrimento depende de nós. Eles aproveitavam cada ocasião, seja de humilhações, sejam de dificuldades, seja infligido pelo próximo ou dificuldades tragas pela vida, nas doenças ou outras provações, aproveitavam tudo isso para o seu crescimento espiritual. Porque adquiriram a virtude da paciência. Desenvolveram sua capacidade de amar a Deus e ao próximo, e assim eles sabiam ordenar as suas ações e serem mais, vamos dizer assim, resistentes, e assim a suportarem com paciência, em paz, as adversidades da vida. E é isto que nós necessitamos. Como nós precisamos disto? Desta paciência que nos faz capazes de suportar em paz as adversidades da vida, e confiando em Deus, fazendo a nossa parte e confiando em Deus para que as coisas no seu tempo se resolvam. As pessoas falam das demoras de Deus. Não gosto dessa expressão porque Deus não demora. Deus faz as coisas no tempo certo. Nós é que temos essa impaciência de esperar e achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Deus faz o melhor para nós. E Ele quer sempre o melhor, ou quer, demorando a dar determinada graça, quer então que com isto nós melhoremos, que nós façamos por merecer, ou que nós façamos ali algo primeiro. Nós não sabemos. Cabe-nos a nós perseverar na virtude e buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Peçamos à nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem, a graça de perseverarmos numa vida de oração, para adquirirmos a virtude da paciência e, desta forma, consolidar todas as demais virtudes em nossa vida, de forma a contribuir para a edificação do nosso próximo e, assim, consolidarmos a nossa própria conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.